Após realizar um evento pela Prefeitura de Itaboraí, do Rio de Janeiro, o pastor Felipe Valadão foi acusado de intolerância contra religiões de matriz africana. Tudo isso por causa dessas declarações que o próprio Felipe Valadão deu. Pode matar galinha, pode fazer farofa, pode fazer o que você quiser. Ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Depois das acusações, quem veio em sua defesa foi o pastor Silas Malafaia, e veja só o que ele disse. A indignação do Felipe Valadão qual foi? O lugar do culto é inviolável, artigo 5º, inciso 6. Tem até a proteção aos lugares do culto. Religiões afros colocaram um despacho na frente do palco. Isso é intolerância religiosa. O que o Felipe Valadão fez foi uma reação da sua indignação. Mas quem discordou tanto de Felipe Valadão quanto do pastor Silas Malafaia foi o pastor Anderson Silva, e ele veio a público dizer o porquê ele acha que os dois pastores, Silas Malafaia, Felipe Valadão, estão errados. Esse vídeo você vai ver agora. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero pedir para que você se inscreva, que você ative o sininho para receber todas as nossas notificações. O toque no botão curtir é sempre muito importante, nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Com essa situação do Felipe Valadão, eu discordo do pastor Silas Malafaia e creio absolutamente que o Felipe Valadão está totalmente errado em atacar num evento público, financiado com verba pública, outras religiões. O pastor Silas Malafaia fez uso do artigo 5º da Constituição, inciso 6º, que o lugar de culto ele é inviolável. Isso é fato. Mas vamos aos fatos. Eu quero reiterar mais uma vez aqui que quase sempre eu estou na mesma página do pastor Silas. Tenho meu respeito, minha admiração, e concernente à pauta moral contra as esquerdas, em favor da família tradicional, a gente está sintonizado. Porém, em avaliações assimétricas como essa de hoje, eu devo minha discordância, minha resistência e aqui a minha reflexão para fazer com que o povo de Deus amadureça e tenha um olhar mais criterioso sobre situações semelhantes. Posturas como a do Felipe Valadão revelam um despreparo pastoral generalizado por causa do evangelicalismo, né? Pastores sem teologia, sem conhecimento de teologia pública, cosmovisão bíblica e até mesmo a laicidade do Estado, ok? O Estado é laico, ele não pode ser coautor, financiador e nem parceiro de liturgia. A única possibilidade do Estado contemplar um vínculo com a religião, seja ela qual for, é na educação e na ação social não proselitista. Mas o Estado, ele é vedado pela Constituição em ser parceiro e financiador de culto e liturgia. Ao mesmo tempo que o local de culto é inviolável, o Estado é vedado de financiar a liturgia de qualquer religião. Vamos aos fatos e o porquê de minha discordância e porque eu estou aqui trazendo maturidade bíblica, teológica, consequentemente comportamental a vocês, ao povo de Deus e à igreja do Senhor. Disse que o pastor Silas fez uso do artigo 5º da Constituição, dizendo que o local de culto é inviolável, mas não era uma igreja, nem evangélica, nem católica, nem um local privado. É um espaço público comemorando 189 anos da cidade de Itaboraí, se não me falha a memória, no Rio de Janeiro, onde teve dias de festividades financiados pela prefeitura, com verba pública, e um desses momentos teve bandas evangélicas, bandas gospel e pastores se apresentando. Então não era um local de culto, é o primeiro ponto. O culto não foi violado, porque não é um lugar de culto, é uma celebração pública, com verba pública, num local público onde deveria ser celebrado a laicidade. Se pode evangélicos, pode todas as religiões. Se não pode todas as religiões, não pode o evangélico contemplar isso. O segundo ponto é que a prefeitura realiza esse evento com verba pública. Verba pública é imposto pago.
E o imposto é pago por evangélicos, católicos, muçulmanos, espíritas, ateus, héteros, gays, todos, ok? Então, se todos não vão ser contemplados pela prefeitura, entra-se laicidade do Estado, gente. Claro, para todos os teólogos na história do cristianismo e até os reformadores lutaram por esse fundamento. O Estado ele não é financiador de liturgia. Quando isso aconteceu, barbaridades ao longo da história aconteceu. E o terceiro ponto, mais importante, como eu já pincelei aqui, André Valadão não vai como pastor, ele é pastor local, mas também é artista gospel. Ele vai como artista, portanto, ele não tem o direito constitucional de, num lugar público, financiado com verba pública, ofender e hostilizar outras religiões. Que ele discorde das outras religiões no seu espaço de culto. O lugar público não é espaço de culto. O lugar público não é espaço de liturgia. Que ele vá lá e dê uma palavra positivista, que ele vá lá e cante, que ele é cantor também, mas ele não pode, num lugar público financiado com verba pública, fazer culto, ok? Isso é um ponto extremamente importante. O prefeito foi procurado por jornais e não quis se pronunciar sobre o cachê do Felipe Valadão. Eu não digo que tem erros aí, mas a gente teve um encontro da nossa unidade pastoral aqui em Brasília semana passada. O pastor que nos recebeu de uma Assembleia de Deus disse que a banda da igreja tocou num evento público e o político prometeu um cachê de 2.000. No dia de receber e assinar o contrato era outro valor, tipo 5.000, 10.000, e o pastor não quis assinar, dizendo, não, eu recebi 2.000. Então, assim, ó, todo pastor gospel metido com prefeitura, contrato, sabe, essas coisas aí, eles não são crianças, eles sabem que a maioria dos políticos não são honestos com a verba pública. E o pastor dá de banda, mas isso não é santidade, prestaremos contas diante do Senhor. Assinar um contrato que você recebe X, mas o político prometeu Y, e aquele restante do montante vai ser desviado dos cofres públicos. Então, por exemplo, por que o prefeito não quer falar sobre o cachê do pastor artista? Então, assim, ó, que se mostre o contrato, quanto foi assinado, que se mostre o extrato, quanto foi que entrou na conta do pastor artista. E como eu disse, pode estar tudo bem, como pode não estar, e o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é apenas o Felipe Valadão incitando ódio contra as outras religiões e cometendo intolerância religiosa. Às vezes o problema é muito mais na base, o buraco é muito mais embaixo, né? O pastor Silas disse que essa postura do Felipe Valadão foi reagente. Um dia antes da apresentação gospel, no evento público financiado com dinheiro público, colocaram 4 despachos de macumba perto do palco. E no dia da apresentação, Felipe Valadão fez seu espetáculo gospel, né, para agradar crente, gritou, rodou como um bom pentecostal, do tipo assim, a igreja está na rua, a bagunça acabou, diga para esses endemoniados que a farra acabou, que os terreiros vão fechar e tal, e por aí vai. Vamos supor que é o oposto. São bandas candomblecistas, atabaques da macumba que vão se apresentar no evento público. A igreja já daria um salto, porque só ela quer espaço. A gente não está falando de religião, a gente não está falando se está certo ou errado. A gente está falando do Estado, a gente está falando do Estado democrático de direito. A gente está falando sobre todos os cidadãos pagadores de impostos, ok? Entra discussão teológica e espiritual aqui, é um outro assunto. Vamos dizer que é o contrário. São essas bandas candomblecistas, umbandistas que vão se apresentar lá. Aí, um dia antes, vai um grupo de evangélico orar, repreender as forças do mal, os demônios e por aí vai. Aí os candomblecistas bradam do evento. Olha, vocês vão ver, as igrejas vão fechar, cristãos malditos. Olha aí, a macumba está na rua, o candomblecismo está aqui, vocês vão ver. Assim, ó, o pastor Silas colocou nesse vídeo que a esquerda não é dada ao diálogo. O que é que a gente está fazendo aqui? Dialogar. A gente está dialogando. Somos discordantes, ok? Das outras religiões. Porém, a gente não está falando da nossa liturgia, da nossa fé, que é porta adentro. A gente está falando do Estado, gente. A gente está falando que Felipe Valadão recebeu dinheiro público para cometer intolerância religiosa. Se os pastores reconhecerem que aquilo que estava acontecendo
num palco montado pela prefeitura com verba pública, é um culto, e o culto foi violado, ao ser culto, esse mesmo evento viola outro artigo da Constituição. Aí a gente não vai poder usar o 5º, inciso 6º, porque o artigo 19 da Constituição diz o seguinte: é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, ser parceiros deles na execução, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, se é culto o que aconteceu, o artigo 5º, que diz que o culto é inviolável, se for usado esse argumento, ele já quebra o artigo 19º, o artigo 19 da Constituição. Então, gente, não podemos cometer esse tipo de infantilidade, ok? O que foi cometido ali foi incitação, ódio a outras religiões, porque aquela discordância não foi feita em espaço de culto evangélico e católico privado. Foi feito num palco financiado com dinheiro público, pago por todo cidadão, quer concorde com a fé cristã, quer discorde. E se aquilo que aconteceu lá não contempla todos, é antidemocrático. Não é ético, não é são, não é sóbrio. O Estado, ele é laico. Ele não é ateu, mas ele é laico, ok? Imagina se todas as religiões usassem o Estado para estabelecer suas prerrogativas religiosas. Olha que a gente teria uma guerra santa. Então a igreja fica nessa imposição de querer se estabelecer publicamente por meio do Estado. Para encerrar, eu quero dar uma breve definição sobre laicidade do Estado. O Estado é laico, secular ou não confessional. Deve ser compreendido como aquele que permite, respeita, protege e trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas da vida, inclusive a não-religião e as posições que negam a existência de qualquer divindade ou ser sobrenatural, como o ateísmo. Ademais, o Estado laico deve se abster de ter relações econômicas, de incentivo, de ensino ou qualquer outra que implique na divulgação, estímulo, subvenção e ajuda financeira às entidades religiosas, como, por exemplo, construção e reforma de templos religiosos, destinação de verba para a realização de eventos religiosos, doação de terreno público ou compra para entidades religiosas, sob pena de descumprir o princípio da igualdade de tratamento que se deve dar às religiões e o princípio republicano, pois quem deve sustentar os encontros e templos religiosos são aqueles que compartilham daquela fé e não o dinheiro público. Eu quero dizer que ambos, nesse assunto, estão extremamente equivocados. Como eu disse no início da live, concordo em quase tudo com o pastor Silas. Pauta moral e pauta da família tradicional, eu estou na mesma página. Mas essas assimetrias de avaliação ética do comportamento religioso no ambiente público, eu não posso concordar. Eu deixo registrado minha admiração por ele e minha discordância. Não podemos ser infantis. Obviamente que a gente queria estar no Éden, mas a gente não está no Éden. O homem se rebelou a Deus e tem seu caminho. Se o nosso Deus nos dá o direito de não fé, quem somos nós, povo de Deus, querendo usar o Estado para impor nossa fé? Olha, tiraram o crucifixo da Câmara Legislativa. Gente, se pode o crucifixo, pode o despacho, porque o outro deputado é do candomblé. Paremos de infantilidade. Fique à vontade para comentar logo aí abaixo o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, o toque no botão curtir é muito importante e nos apoia, e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.